Você sabe o que é o AVC? Não muito bem. É no cérebro também, não é? Que dá aquele derrame cerebral, aquela coisa. Um acidente vascular cerebral. Acidente vascular cerebral. O AVC é o acidente vascular cerebral, né? Ele é uma doença dos vasos do cérebro, tá? Existem dois tipos, o AVC isquêmico e o hemorrágico. E o AVC isquêmico é o mais comum, ele é causado por uma obstrução de um vaso que leva sangue para o cérebro. E o AVC hemorrágico, que é aquele causado por um rompimento de uma artéria que leva sangue para o cérebro. Quais são as causas do AVC? O AVC isquêmico, que é o mais comum, né? Ele é causado por problemas ou na parede dos vasos sanguíneos, né? Por causa da hipertensão arterial sistêmica, da pressão alta, da diabetes, do colesterol. Ou então problemas, às vezes, no coração, que levam à formação de coágulos, de trombos no coração, que caem na corrente sanguínea e são levados até o cérebro e entopem as artérias do cérebro. Então, mais frequentemente, ou é um problema da parede dos vasos do cérebro, das artérias do cérebro, pela pressão alta, diabetes, colesterol, né, ou fumo, ou então um problema na circulação ou no coração que leva a entupimento dessas artérias no cérebro. No caso do AVC hemorrágico, a causa mais frequente é a pressão alta. A pressão elevada, ela danifica a parede dos vasos, das artérias, e assim, cronicamente, né? E isso de pouco a pouco vai levando a um enfraquecimento da parede dos vasos do cérebro e esses vasos podem chegar a romper, né? Existe uma outra causa também que é muito comum, que é a angiopatia amiloide, que é uma doença que é mais comum no idoso, que leva a depósito de proteína na parede das artérias do cérebro, que também enfraquece a parede das artérias e pode facilitar sangramento no cérebro. Qual é o tratamento para o AVC? O acidente vascular cerebral ele é uma emergência médica, né? Quando ele acontece, quando ele vem geralmente subitamente, né? O paciente apresenta fraqueza de um lado do corpo, dificuldade para falar, ou dificuldade para entender, a perda da visão súbita, ou então alteração, a dificuldade para coordenação da mão, ou do braço, da perna, a boca fica torta. Então, quando isso acontece, o paciente tem que ligar, ou a família tem que ligar imediatamente para o 92, para que o paciente seja removido para um hospital que tenha tratamento, porque o tratamento atual para o AVC isquêmico é dar um remédio na veia que desentope as artérias, só que só pode ser feito nas primeiras 4 horas e meia do início dos sintomas. E para o AVC hemorrágico, você não pode dar esses remédios, porque senão você vai aumentar o sangramento. Então, nesse caso, o que a gente faz é controlar bastante a pressão, né, e evitando que o hematoma cresça, ou então indicar uma neurocirurgia, que é um procedimento para drenagem do sangramento do cérebro. Já existe como prevenir um AVC também, antes dele acontecer. Então, em 90% dos pacientes é possível reduzir dramaticamente o risco de AVC se você controlar o colesterol, controlar a pressão, controlar o diabetes, parar de fumar, né? Então, esse tipo de intervenção reduz dramaticamente o risco de AVC. Qual profissional da área que eu posso procurar? O neurologista é que tem a formação para realmente tratar o AVC, na fase aguda e também para seguir o paciente no consultório, né? Entretanto, é preciso toda uma equipe de profissionais que atua coordenados junto com o neurologista no atendimento do paciente com AVC. Então a gente precisa de fisioterapeuta, de fonoaudiologia, né? Precisa de psicologia, precisa de fisiatria, né? Às vezes precisa de neurocirurgia associada, né? Então é uma equipe toda de enfermagem, profissionais de enfermagem treinados no tratamento do AVC, que como o AVC é uma emergência médica, a gente realmente precisa de um time.